Nessa nova videoaula nós iremos explorar a questão da evocação cerimonial, ou seja, a arte de fazer com que espíritos surjam diante de você. Na magia cerimonial, isso ocorre quando o mago convoca, exorta para que um espírito surja diante dele dentro de um triângulo equilátero para além dos limites do círculo mágico. Essa é a chamada evocação cerimonial clássica. O espírito, então, pode surgir de maneira visível ou invisível. Tudo isso nós iremos analisar. Qual a natureza do espírito ou dos espíritos que podem ser convocados, conjurados a surgirem diante do mago, qual a natureza desses espíritos e como isso geralmente é feito na magia cerimonial utilizando o triângulo equilátero de conjuração. Antes da gente estudar a essência das entidades não humanas, dos espíritos não nascidos, nós precisamos entender a diferença entre invocação e evocação. Na invocação, nós agimos de maneira a atrair a atenção de um ser de natureza superior à nossa, ou de uma energia superior à nossa, ok? Na evocação, nós impomos a nossa vontade sobre seres de uma existência inferior à nossa própria. Na invocação, você permanece o tempo todo consciente, ok? Ou seja, você é você mesmo e divide sua atenção, sua consciência com a força ou entidade invocada. Você é um ser de dupla conscientização, a sua e a energia ou força que você está invocando. Já na evocação, o mago chama um espírito ou energia e esse não penetra o círculo mágico como na invocação e nem se funde com a consciência. Pelo contrário, ele permanece afastado do mesmo. Existe uma divisão entre o sujeito e o objeto, diferente da invocação, em que a consciência do mago ou o eu superior do mago se unifica, se funde com a força ou entidade invocada, mesmo não perdendo a consciência. Na evocação, a entidade espiritual evocada, ela permanece no triângulo de conjuração, no triângulo das formas, e ali fica, enquanto o mago interage com a mesma. Esse é o momento que ele vai conjurá-la, que ele vai fazê-la obedecer os seus ditames, suas ordens, seja como for. Existe uma grande diferença entre invocar e evocar. Na invocação, o macrocosmo invade a consciência do mago. Na evocação, uma parte do microcosmo do mago é projetada para fora e ele interage com essa energia. Os seres ou forças chamados, convocados pela invocação, pertencem à parte do eu superior do mago, da mente supraconsciente do mago, vamos dizer assim. E os seres convocados pela evocação pertencem, na melhor das hipóteses, à parte subconsciente do mago, ou seja, seu inconsciente. Mas enquanto os contatos supraconsciente ou do eu superior tendem a uma integração do self do mago, tende a uma sensação de preenchimento de totalidade, os contatos das forças evocadas tendem a causar uma desintegração total ou parcial da psique do mago. Então, por isso que nós, geralmente na magia tradicional, você invoca, antes de evocar. Primeiro você invoca os seres de luz, as forças superiores, que tendem a uma integração, harmonização com o seu self total, e depois você evoca os aspectos subconscientes ou desintegrados de sua personalidade, torná-las visíveis à luz da consciência para posteriormente integrá-las à consciência total. O trabalho de evocação, ele tem essa natureza de, digamos assim, unir as partes dissociadas do seu eu inferior, seus diferentes gostos, aversões, seus conflitos internos, suas obsessões, torná-las visíveis à luz da consciência para posteriormente integrá-las à consciência total. Em geral, a evocação está muito atrelada, está muito ligada aos grimórios medievais. O que poucos sabem é que a arte da evocação mágica, ela é uma prática relativamente comum na antiguidade também. Por exemplo, nós encontramos descrições de evocações cerimoniais
deuses, deidades, espíritos. Entre os neoplatônicos praticantes de teurgia clássica, nós encontramos práticas de evocatórias, né? Nos grimórios grego-egípcios, todos eles nós encontramos práticas de evocação. Como eu disse, todos os sistemas mágicos da antiguidade utilizavam de uma forma ou de outra práticas evocatórias, desde os teurgos neoplatônicos, passando pelos grimórios grego-egípcios, retornando às práticas assírias, babilônicas, nós encontramos a arte e a prática da evocação mágica. Existem inclusive relatos de guerras da antiguidade onde a evocação mágica era praticada com fins bélicos ou de fins de arte de guerra, vamos dizer assim. Realmente nas campanhas militares do mundo antigo, sacerdotes, magistas acompanhavam os exércitos em suas incursões, em suas viagens de conquista, né? Então, quando se chegava a um reino, a uma cidade, os sacerdotes faziam um ritual onde se evocava a divindade tutelar, protetora daquele reino, daquela cidade, daquele feudo, seja o que for, para que comparecesse diante dos sacerdotes, dos guerreiros, e era feito um ritual de, digamos assim, de subordinação daquela divindade ao exército invasor. Acreditava-se que evocando, conjurando a divindade protetora daquela cidade para fora da cidade, para fora dos limites territoriais da cidade, você já deixava a cidade desprotegida. Então eram feitos ritos propiciatórios, oferendas e tudo mais, onde se pedia que a divindade permitisse a invasão da cidade e, em troca, depois de sua conquista, o povo conquistador iria prestar a essa divindade, né, essa divindade estrangeira, as devidas honras e homenagens, e ela seria adorada como divindade daquele povo também. Era uma forma de convencer, conquistar a divindade inimiga através de oferendas, preces, exortações, para que ela permitisse que o exército conquistasse seu povo, né? E que depois essa divindade seria agraciada com inúmeras ofertas, oferendas novamente, e seria a divindade também, e seria adotada pelo exército invasor como também uma divindade protetora deles. Acreditava-se então que o exército teria pleno sucesso na invasão ao convencer uma divindade a aderir à sua causa, a causa de invasão e conquista de um povo, né? Essa questão de fazer com que uma divindade estrangeira de um reino inimigo sirva ao exército invasor era algo considerado muito sério, porque naquela época a religião não era separado da nacionalidade. Você sabia a nacionalidade de uma pessoa, de onde ela vinha, qual a sua origem, dependendo da religião que essa pessoa professasse. Por isso as guerras religiosas também eram coisa muito séria. Primeiro se procurava, assim que dominava um povo, era destruir seus templos, né, seus locais de culto, para que o domínio psicológico, espiritual, ficasse mais fácil. Então, os antigos levavam muito a sério essa questão de dominar espiritualmente um povo antes de dominar fisicamente, visto que a religião estava muito ligada a essa hereditariedade, digamos assim, espiritual, né? Ligado ao clã, à raça de um povo, de um determinado povo. Então, dominar uma religião significava quase a mesma coisa que dominar politicamente, fisicamente, um povo, uma nação, um reino. Dizem que os sacerdotes gregos também desenvolveram uma arte de fazer com que os espíritos e deuses descessem e habitassem em suas estátuas. Talvez eles tenham aprendido essa arte dos egípcios. Imagem de Horus, de Ísis, né? Deus Sobek, todas as imagens dos deuses egípcios no interior dos templos egípcios eram tidos como encarnações vivas dos deuses. Nessa arte, chamada arte de fazer deuses, através de vários rituais, fazia com que os deuses e entidades espirituais descessem sobre suas estátuas, né, suas imagens de deuses, e as habitasse. E a partir daí
essas estátuas iriam proferir oráculos, fazer adivinhações, iriam ter capacidade de curar, capacidade de fazer sonhar, sonhos premonitórios. Sonhos eram muito importantes para os antigos, né? Onde você dormia, passava uma noite aos pés de uma estátua de um deus, de uma imagem de um deus, ou de um templo, né? Próximo a um templo, e tinha sonhos revelatórios, a arte da profecia através dos sonhos. Mas aqui nessa videoaula nós iremos tentar entender os métodos utilizados não pelos sistemas esotéricos da antiguidade, mas sim iremos analisar os métodos propostos pelos antigos grimórios, ou melhor, os métodos de praticar teurgia e evocação cerimonial da forma que era praticada e ensinada nos antigos grimórios. Embora os grimórios antigos apresentem fórmulas muito diversificadas de evocações, de evocações goéticas, evocações de anjos e tal, sempre existe uma fórmula, um padrão que se repete, né? Uma base universal de evocação que se repete em todos os grimórios. Então nós iremos analisar esses pontos em comum que se apresentam desde os grimórios da clavícula de Salomão, como Lemegeton, a grimórios como Arbatel e a evocação de Uriel Serafim. Todos eles sugerem formas de praticar, de evocar espíritos muito semelhantes. O que a gente ouve falar muito de evocação hoje em dia é evocação goética, evocação daquilo que chamam de deuses antigos e esquecidos que se transformaram em demônios, né? Ou, como alguns preferem, de anjos caídos, ou anjos que se tornaram anjos das trevas, né? Esse tipo de evocação é o mais comum e é o mais visto hoje em dia nos círculos ocultistas modernos. Desde revistas, livros, artigos, nós vemos muitas fórmulas de evocação de demônios, evocação goética ou de daimons, tá? Mas existem outras formas de evocações, né? Como eu já mostrei, na antiguidade se evocavam deuses, é possível se evocar inclusive anjos, né? E espíritos planetários. Então a arte da evocação cerimonial ela é muito ampla, ela não se restringe apenas a espíritos goéticos, mas também a espíritos elementais, anjos, espíritos planetários, inclusive deuses, arcanjos. Então é muito vasto esse conjunto de práticas que nós denominamos evocações cerimoniais. Os antigos grimórios afirmam que os espíritos obedecem a uma hierarquia de influências, ou seja, os espíritos se atraem e se governam uns sobre os outros. E quando você entra num círculo, você está conspirando, você está incitando os espíritos representados naquela esfera, porque representado na esfera desenhada no círculo, porque cada círculo representa uma esfera planetária, uma esfera astrológica. Então você está conspirando com os espíritos daquela esfera para que colaborem, para que trabalhem junto contigo